Está começando mais um Vida e Saúde, seja muito bem-vindo a esse programa que quer te ajudar a viver mais saudável. E é plano de Deus que você também se preocupe com isso. Deus se preocupa com tantas coisas da nossa vida, nos dá o melhor, cuida dos nossos relacionamentos, se preocupa com o nosso coração e Ele se preocupa também, olha, com a habitação aqui desse coração e dessa mente que servem para adorá-lo. Vamos juntos pensar em como podemos ser mais saudável hoje? Nós queremos conversar um pouquinho sobre líquidos durante a refeição. Será que faz muito mal beber água, suco, refri? O que será que acontece dentro da gente? É o assunto que vamos trazer hoje aqui no programa. Que tem também claramente, Dr. César, continua o assunto sobre medicação ou terapia quando se pensa em sofrimento mental. A receita está por conta de um incrível risoto de beterraba. Eu quero muito que você acompanhe essa receita porque a Arlete, ela simplificou o processo. Vai valer a pena você tentar fazer aí também. Vamos para a nossa reflexão do dia? Tá na hora, olha só. Hoje o nosso texto da Bíblia está sendo extraído aqui da meditação de adultos, Maravilhoso Deus. E o texto de 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não sei se você tem lido apenas aquelas partes que você mais gosta, vai lá, fica em Salmos, né? Mas faça um plano de ler e entender, porque aqui em 2 Timóteo diz que toda Escritura é inspirada por Deus. E Ele tem verdades incríveis, verdades que podem transformar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de ver esse mundo. Vamos ler mais a Bíblia, tá bom? Vida e Saúde está só começando, a gente vai ali e volta já, não sai daí não, tem muita coisa boa para você aprender aqui hoje. Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde de hoje vai falar sobre um assunto que talvez seja hábito aí na sua casa, beber durante as refeições. E aí, você consegue fazer uma refeição sem tomar um copo de qualquer líquido? Vem pra cá porque esse assunto é importante, ele interfere sim na sua disposição, interfere no seu corpo, interfere em como você tem rendido, produzido aí no seu trabalho, em casa, nos estudos, enfim. Vamos conversar sobre isso? Laiane Espíndola está com a gente, ela é terapeuta naturalista, bem-vinda. Tudo bem, querida? Tudo bem, Teru. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente é que agradece, você vem aqui sempre muito didática, experiente e tem ajudado muita gente com o seu trabalho, Laiane, a entender que saúde é possível e é boa, é gostoso ser saudável. Conta pra gente qual é a importância da água na alimentação do dia a dia, Laiane. A água, ela é essencial para a vida humana, né, Teru? Então, na verdade, ela é até chamada de molécula da vida. Olha só que coisa boa. Por exemplo, quando os astronautas, ou quando a NASA, ou quando alguém vai procurar vida, algum vestígio de vida em outro planeta, o que eles procuram primeiro? Eles procuram por água, porque é impossível ter vida sem ter água. Então, a água, ela é assim, a substância mais importante para nós. Por quê? Porque nos demanda vida, né? Então, ela é responsável pela nossa longevidade, é responsável por manter também a composição corporal do nosso organismo, né? E ajuda de diversas formas. Então, a água, ela é super, super importante. Agora, quando se fala em alimentação, você tem que pensar na água em primeiro plano da longevidade. Por quê, Teru? Porque se você analisar a vida de um bebê, ele tem cerca de 80% da sua composição corporal feita por água. Quando nós crescemos e ficamos adultos, nós temos ali cerca de 60 a 70, né? Ou 65 a 60, que seria o 65 as mulheres e o 60 os homens, né? Aliás, perdão. 65 as mulheres e 70 os homens. Os homens precisam de mais água porque o corpo é composto por mais músculo, né? E aí o músculo precisa de mais água do que a gordura. O corpo da mulher é mais composto por gordura, em favor ali das formas, em favor da amamentação, em favor da gestação. Então o homem precisa mais de água do que a mulher.
Mas quando se fala em alimentação, você pensa em água assim, o que a alimentação tem a ver com água, além do cozimento, além do preparo? Na verdade, tudo que é produzido por Deus para a nossa alimentação tem água na sua composição. Até, por exemplo, nas castanhas, né? Que é algo que você come e fala, é tão seco, mas a gordura dela, o lipídio dela está misturado com a água de forma perfeita. Tanto é que, por exemplo, quando se faz um óleo, né? O óleo, por exemplo, da soja, eles extraem o óleo, ou seja, separa a molécula de água do óleo e aí fica somente o óleo. Depois eles não se misturam mais porque separou a molécula. Mas os alimentos têm muita água. Quando você pega, por exemplo, uma cenoura, né? Uma cenoura firminha ali, você olha para ela e vai dizer, o que tem de água aqui nessa cenoura? 90% da cenoura é composta por água. A banana, 70% da banana é composta por água. Olha. E o envolvimento da água no dia a dia é fantástico para o nosso processo alimentar. Por quê? Porque é a água que ajuda no transporte de nutrientes para as células. Então, uma pessoa que toma pouca água durante o dia, ou usa, né, a água de forma incorreta, ou os líquidos de forma incorreta, ela vai ter dificuldade de alimentar suas células, de levar os alimentos para a célula da forma com que deveria. Então, a água tem muita importância na nossa alimentação. Nossa, então é por isso que aquelas pessoas camelas, aquelas que não bebem quase nada de água, sobrevivem, porque acabam extraindo a água desses alimentos. Deus é tão misericordioso até nisso, né, Laiane? Até nisso, é incrível, né? E as pessoas vão, ao longo do tempo, desenvolvendo algumas coisas por não tomar água, né? Então, é importante a gente pensar nisso, usar a água, usar da forma correta para poder ter saúde, né? Então, assim, aquela pessoa que não toma água, o corpo extrai de diversas partes do corpo, por exemplo, do cérebro. O cérebro demanda muita água, a composição dele é quase toda de água. Então, a pessoa que não toma água, da forma certa, ela tem raciocínio lento, ela tem dificuldades de memorizar, ela tem falta de energia no corpo. Por quê? Porque o corpo precisa tanto de água que ele tira ali das suas células, ele vai tirar do teu corpo de onde ele puder para poder suprir a necessidade que você precisa. Agora, se a gente bebe água junto com a comida, acho que é legal a gente mostrar um raio-x aí, mostrar um pouquinho da anatomia do sistema digestório, porque quando a gente bebe junto com a comida também dá ruim, não é? Dá ruim, sim. Porque, assim, o líquido, ele dilui os sucos gástricos e também as enzimas que são responsáveis pela digestão, né? Nós temos enzimas que começam desde a boca, que seria, no caso, por exemplo, a pitialina, que é produzida pela parótida, né? E aí ela começa ali no processo de mastigação, de mistura do alimento. Essa enzima, ela é essencial para o processo digestivo. Quando você toma líquido, você está diluindo essa enzima, dificultando o trabalho dela e também, muitas vezes ela não é mais produzida da forma com que deveria, né? Então tem muita gente que vai comer e fala, se eu não tomar água, tomar líquido, eu entalo, ou então a minha boca fica seca. Por quê? Já se acostumou tanto com o processo que agora a pitialina, que é uma enzima produzida pela parótida, que é uma glândula que vai ter nessa região, não está sendo mais produzida da forma que deveria. E olha quanto isso é prejudicial, Teru. Se você não usa, por exemplo, a pitialina da maneira correta, ela vai sobrecarregar o seu pâncreas, porque ela é uma amilase. Se ela não produz essa amilase, quem vai ter que produzir mais amilase? O seu pâncreas. Então, você produz um monte de dificuldades, de doenças por causa disso. Então, essa diluição do suco gástrico, essa diluição da pitialina vai causar várias doenças em você por tomar líquido junto na refeição. Ai, 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 vamos dar uma olhada nas ruas. O que é que o povo diz sobre esse hábito de beber enquanto come? Será que tá difícil? Será que as pessoas conseguem se controlar? Será que não tá nem aí? Vamos ouvir o povo. Opa, achou que eu ia tomar, né? Não, eu não tenho o hábito de tomar líquido nas refeições. A minha mãe me ensinou desde criança que não faz bem para a digestão. E de fato eu sinto mal-estar quando faço isso. Agora, eu sei que tem muita gente que tem esse hábito. E eu estou indo agora para São José dos Campos descobrir se elas também têm problema em tomar líquido durante as refeições. E aí, vem comigo? Você costuma tomar líquido durante as refeições? 30 minutos depois. Confesso que é um hábito depois que eu adquiri, depois mais ou menos de uns
um ano mais ou menos, mas até então antes eu tinha esse hábito de tomar um líquido junto com as refeições. De vez em quando, não tanto. Durante a refeição, não. Sim, eu costumo. Não. Não, nossa, faz muito tempo que a gente não toma líquido mais com a refeição. Algumas pessoas não sentem nenhum desconforto em tomar líquidos durante as refeições, mas outras decidiram parar pois não estavam se sentindo bem. Não, se eu tomar líquido me dá um desconforto, sim. Parte gástrica, por isso eu tenho que esperar mais ou menos 1 hora. Eu não, eu tomo e me sinto bem. Decidimos parar. E é muito melhor, porque a digestão é melhor, né? A mais questão de estética, né, que deixava a gente bastante pesado, né, a barriga bastante volumosa, e eu acabei cortando mesmo, né, até porque também eu não me sentia muito bem após fazer esse processo. Confusão agora, doutora, porque olha só, tem gente que bebe e se sente bem, tem gente que não bebe porque se sente mal, tem gente que bebe 30 minutos depois, 1 hora após. Agora eu quero tudo, vamos passar limpo essa história. Quando que a gente deve beber, se hidratar durante o dia? Então, na verdade, a gente tem uma quantidade de água diária para consumir para que o nosso corpo fique bem, né? Então, tem um cálculo que nós vamos fazer, inclusive, para que a pessoa saiba quanto de líquido ela deve usar no seu dia a dia. Mas esse líquido nunca deve ser usado junto com as refeições. E se usar, no máximo de 50 a 80 ml, que não vai prejudicar tanto assim o processo digestivo. Mas o problema, Teru, sabe qual é? É porque quando se toma líquido com a refeição, o que acontece? A pessoa tem ali uma diminuição do líquido digestivo e aí isso vai trazer refluxo, gases, dispepsia, um retardo também do processo digestivo, porque aquele líquido que foi feito preparadinho por Deus para fazer a digestão do alimento, ele passa a ser diluído. Então, quando ele é diluído, o tempo que levaria do alimento do estômago até o intestino aumenta. Né? Isso aumenta também a questão do metabolismo, né? A questão do processo digestivo. Então, o certo se você vai tomar líquido durante o dia, você tem que ter uma rotina de ter a quantidade de líquido vezes o teu peso. Se você vai usar, por exemplo, algo que não seja somente a água, você pode substituir até 40% da água do seu dia a dia por chás, contanto que esse chás não tenha adição de açúcar de nenhuma forma, porque entrou açúcar, entrou calorias, certo? E aí você pode, eu gosto de tomar suco, Laiane, o que eu faço? Pode tomar suco durante o dia, mas nos intervalos, contanto que sejam coados, para não atrapalhar o processo digestivo. Bom, se você ainda toma líquidos durante as refeições, talvez você possa desenvolver, alguns problemas de saúde, doenças que estão relacionadas a esse hábito e você talvez não esteja nem percebendo. Então pode ter aumento de peso, pode ter refluxo, pode ter, tem refluxo aí? Talvez você não esteja associando a esse hábito do líquido com a refeição gases. Ou então, dispepsia, azia, aquela sensação de que a comida não digere direito, justamente porque a Laiane mencionou aqui como isso fica mais tempo no trato digestório e aí você fica ali com aquela sensação de que a comida não está resolvendo, porque diluiu o suco gástrico. Agora, na alimentação a gente tem, você falou, que a gente pode optar, né, por usar a água na alimentação, mas de uma maneira inteligente. Vamos dar uma olhada aqui, Laiane? Acho que a primeira coisa talvez seria pensar no horário, né? Horário de se hidratar. 30 minutos antes ou 1h30 depois das refeições? Isso, 30 minutos antes, para não atrapalhar o seu processo digestivo, vai ser muito importante. 1h30 depois, por quê? Porque a sua digestão já está em andamento e aí ela não atrapalha. Exatamente o que acontece, por exemplo, a pessoa toma líquido junto com a refeição. Quando ela toma, a maioria das vezes, Teru, vai ser o líquido gelado. Vai ser ali uma água gelada, um suco gelado, um refrigerante gelado, que faz um problema muito grande. Por quê? Primeiro que, se for a água, né, vai trazer aquele volume maior no estômago da pessoa. Aí, quando ela vai fazer a digestão, quem que vai embora primeiro? A água. E aí ela percebe que ela tem fome mais rápido, né? E é por isso que tomar líquido nas refeições engorda. Porque se ela tem fome mais rápido,
logo ela vai comer novamente. E quando ela come novamente, ela quer se encher. Então o estômago vai causando um movimento de ficar cada vez maior por causa dessa quantidade de líquido que se coloca junto. Então eu tenho que tomar 30 minutos antes e 1h30 depois, para que o processo digestivo não pare em relação ao tempo que eu tomei água. Uma dica muito legal é que se você vai tomar água 1h30 depois das refeições, que você tome água com limão, porque o limão ele tem um poder alcalinizante muito grande. 9 minutos depois que ele entra no seu organismo, ele já alcaliniza o que tem na sua digestão. E se você precisa ali de alcalinizar o alimento que você comeu, se você tomar a água com limão, vai ajudar bastante. É uma estratégia realmente muito boa, é usar 1h30. Eu vi um artigo científico incrível falando sobre isso. Legal. Então ajuda muito se você tomar água com limão. Olha outra maneira de você consumir água nas refeições aí, ó. Agora tá mais friozinho por aqui, né, ó. 30% dessa refeição pode ser em forma de chás sem açúcar. É isso? Ou 30% da água que a gente consome no dia? Pode ser da água que nós consumimos no dia, né? Tem gente que fala, eu não consigo tomar 3 litros de água, né? Eu não consigo tomar 2,5 litros de água por dia. Então, usa uma quantidade boa de chá, né? Para poder te ajudar, contanto que não contém açúcar, porque se conter açúcar, vai passar pelo processo digestivo, vai ter o processo calórico no meio, então ele não vai funcionar como água. A água, ela passa pelo nosso organismo, se o funcionamento dela for normal, não junto com o alimento, ela leva ali de 15 a 20 minutos para chegar na sua corrente sanguínea. Então o chá vai fazer a mesma coisa. E tem gente perguntando, e o suco sem açúcar pode? Ó, vou revelar aqui agora, gente. Tcharam! O suco é uma refeição. Exatamente. Então, muitas vezes, Teru, a gente sempre vê frutas e sucos como acompanhamento. E o suco é uma refeição. Então, quando você toma suco, você está se alimentando, porque vão ter os nutrientes, vão ter ali as calorias envolvidas, né, no processo, porque o suco, geralmente, feito de frutas, ele vai ter a frutose, então ele vai ter o processo digestivo envolvido. Então, eu posso substituir, por exemplo, uma refeição do dia, como, por exemplo, a terceira, por sucos? Posso fazer um suco mais composto, mas o suco também alimenta, e é um dos problemas, né, no processo digestivo de misturar líquido com a refeição. Esse problema de ter ainda o açúcar ali no meio, que vai fazer com que a pessoa engorde, né, ao passar do tempo, em misturar os dois. Muito bem, gente, não dá para esquecer, né, que a gente talvez tenha que fazer essa conta, acho que essa conta da alimentação e tudo mais, não vale a pena fazer de quanto de água eu estou obtendo através da alimentação, mas a conta de quanto você tem que beber de água por dia precisa ser feita, olha. Tem que beber a quantidade adequada de água. Existe também muita confusão. Antes de falar sobre isso, eu quero trazer uma interação aqui. Laiane, vamos ver quem é que está falando com a gente. É a Marcinha. Para evitar a prisão de ventre, bebo a quantidade de água necessária. E o melhor é que não faço isso por obrigação, e sim por prazer. Adoro esse líquido precioso, diz ela aqui. Esperta, Marcinha. Tá esperta essa garota, né, Laiane? Com certeza, com certeza. Muitas pessoas têm problema de prisão de ventre, constipação intestinal, problemas gástricos. E, por exemplo, no caso do intestino, ela fala, vou comer bastante fibra, né? Vou começar a comer fibras ali. Só que não bebe água em quantidade suficiente para diluir essas fibras. E aí a pessoa começa a ter maiores problemas. Aí fala, não, comi fibra, não deu resultado. Não, foi pela falta de água. Então, quer que o seu intestino funcione direitinho? Tome a quantidade de água certa para o seu organismo, que vai funcionar corretamente. Ó, a gente tá na conversa séria aqui sobre água, vai lá, pega a sua garrafinha de água, deixa, tem que ter estratégia para beber. Se você não gosta muito, começa com golinhos. Enche o copo, que vai ser a sua meta, mas dá, ó, um golinho. Agora a gente vai falar de quantidade, Laiane. Eu, com a minha altura, meu peso, tenho uma necessidade diferente da sua, com a sua altura, seu peso. Sendo homem, sendo mulher, isso vai diferir, como a gente já viu aqui com a Laiane. E agora eu quero saber se existe um consenso. É 2 litros de água por pessoa? Ou não, dá para fazer uma conta diferente, Laiane? Sim, precisa se fazer uma conta diferente, porque sempre se falou quanto de água eu tenho que tomar, 2 litros de água. Mas vamos supor, se você pegar uma criança, ela tem menor necessidade de água do que um adulto, né? Uma pessoa idosa, então tudo vai depender muito da quantidade do meu peso, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o meu peso
por 0,035 vai ser uma média geral, mas a gente pode colocar isso aí um pouquinho mais para o homem, por exemplo, né? Mas 0,035 vezes o peso vai dar quantidades em litros. Então, por exemplo, Teru, eu peso 65 quilos. Então, a quantidade que eu vou precisar vai ser 2 litros e 100 ml em média por dia para manter o meu corpo em bom funcionamento. Então, faça esse cálculo em casa, né, para que você veja quanto de água você precisa por dia, né? E o ideal é que você coloque isso em garrafinhas. Por exemplo, se eu preciso de 2 litros, eu vou encher 4 garrafinhas. É uma dica muito boa. Aí, eu tomei uma garrafinha, eu tomo ela, já vi que eu tomei. A segunda, vou tomar também, até eu tomar todas elas. Isso vai ajudar bastante no processo. Gostaria de aproveitar e dar mais 2 dicas. Se você não gosta de água de jeito nenhum, você deve saborizar a sua água para que você comece a gostar. Então, seria o seguinte, pode colocar pedacinhos de maçã, você pode colocar folhinhas de hortelã, pode colocar rodelas de limão para soltar um leve sabor e você se acostumar com essa água. Aí, se você se acostumar, logo você vai tomar água no estado natural. A segunda dica é que você deve tomar água de golinhos, tá? Então, se você toma aquela água... eu acordo, tomo meio litro de água e pronto, já deu, né, pela manhã. Então, do mesmo jeito que a água entra, ela vai sair muito rápido, você vai muito rápido no banheiro. Aí tem pessoas que até têm sintomas. Eu tomo água e fico tonto, eu tomo água e me dá náusea. É verdade. Pela quantidade. Não é assim? Então, eu tenho que tomar água de golinho. Eu tenho que passar, por exemplo, amanhã eu comi o meu de jejum, eu vou ficar até o meu almoço tomando agora somente água. Eu vou tomando água de golinhos, né, para ir lubrificando e hidratando o meu corpo. Ó, eu fiz a conta aqui, eu peguei o meu caso, o meu exemplo aqui, coloquei meu peso 64 vezes 0,035. Eu tinha colocado aqui em cima errado, 0,0035 não, são 2 zeros, uma vírgula entre eles, e aí deu que eu devo beber, em média, 2,240, 2 litros, em média, 2 litros e 1/4 de litro aí, por dia, pela minha altura, pela minha estrutura. Esse é um cálculo legal que todo mundo pode fazer em casa aí e vale a pena, gente. Você viu aí quanto prejuízo o seu corpo vai ter se você não se hidratar pela quantidade certa e também do jeito, no horário certo. Deus vai te abençoar. Se você precisa vencer esse hábito com as dicas que você ouviu aqui da Laiane, você vai vencer, você vai ser realmente vitorioso, porque você vai ter mais disposição, mais alegria, menos doenças e tudo usando esse remédio natural. Eu ia falar que é o 8º, mas não tem sequência. É um dos 8 remédios naturais que Deus deixou para nós. Laiane, muito obrigada pela participação aqui. E quem quiser conhecer mais do trabalho da Laiane, ouvir um pouco mais da sabedoria dela, da experiência, vai lá no Instagram, já segue ela, um perfil super útil para você, @LaianeEspíndola, tá? @LaianeEspíndola, tá tudo junto aí, Laiane com Y, você tá vendo aqui embaixo também. E eu espero te encontrar, tem um underline no final, Laiane Espíndola underline. No final. É isso, Laiane? É isso mesmo. Na verdade, nesse momento, se você só colocar Laiane Espíndola, já vai me encontrar. Legal. O underline ficava no começo. Agora que ficou no final, agora todo mundo encontra fácil o perfil. Mas muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Vida Saúde e a Teru, que na última vez que eu estive aí presencialmente, você falou para as pessoas me convidarem para ir na igreja, fazer palestras. E aí, naquele dia, a gente conseguiu fechar a agenda até dezembro, então eu gostaria de agradecer, porque foi um presente muito grande para o nosso trabalho. Que bênção! Então vou fazer o seguinte, vou convidar você que quer ter a Laiane aí na sua casa, ela fala sobre muitos assuntos. Hoje você ouviu sobre água, mas vai ter que marcar a agenda para o ano que vem, para 2024. Corre, porque minha mãe já falava uma coisa que tem a ver com... Minha avó falava, boi lerdo bebe água suja. Já que o assunto é água, então você não vai deixar essa oportunidade de passar. Contacta ela através do Instagram. Obrigada, até a próxima. Vamos para o intervalo? Eu fiz confusão, né? A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta tem claramente aqui, Dr. César continua o papo sobre remédio ou terapia no caso de sofrimento mental. E ainda hoje a gente aprende aqui risoto de beterraba. Olha que delícia! A gente volta já.